Majoração excessiva de alíquotas do ICMS sobre setores essenciais para a economia paraense, contrariando a curva de Laffer. Na administração tributária não há espaço para aventuras ou amadorismos. As consequências de atitudes ou medidas de voracidade fiscal que desconsideram as realidades e as capacidades contributivas quase sempre são devastadoras para os governos que delas se utilizam. Se a tributação sobre combustíveis, eletricidade, telecomunicações não tivesse sido excessivamente majorada e com isso tornado muito mais caro empreender neste estado, não se precisaria depender tanto de incentivos fiscais. A majoração excessiva da tributação sobre os referidos setores gerou uma concentração da arrecadação, criando uma dependência de difícil solução em alguns estados. Essa dependência superou 70% do valor da receita tributária total do ICMS. Com um cenário desses, gerado pela visão imediatista e contrária a qualquer técnica ou preceito da ciência da administração tributária, e na crença de que tal prática resultaria em poupudos resultados para a arrecadação, cultivou-se essa dependência que teve como resultado o engessamento ou podamento de nossas possibilidades de crescimento socioeconômico. E agora, como sair dessa dependência? Nesse ponto, nenhuma dependência difere da outra, todas são nocivas e difíceis de se desprender. Por isso, há sempre relutância em se rever essa tributação pelo receio de queda de arrecadação. Entendo que está na hora de se repensar a administração tributária no estado do Pará, pois se a incidência do ICMS não fosse excessiva sobre combustível, eletricidade e telecomunicações, que são custos pesados de todos nós, pessoas físicas ou jurídicas, não haveria tanta dependência de incentivos fiscais. Dependendo da atividade, um desses itens, insumos, pesará mais ou menos, até inviabilizando a sua implantação ou manutenção no Estado. A excessiva concentração do imposto nesses produtos e serviços resulta que é muito mais oneroso empreender no Estado do Pará. A decisão de majorar excessivamente as alíquotas do ICMS sobre combustíveis, eletricidades e telecomunicações configurou uma ação de anti-administração tributária, não antecedida de nenhum estudo técnico de impacto sobre a teia socioeconômica do Estado. Não se imagine que elevar alíquotas em setores vitais para a economia do Estado não resultariam consequências danosas. O aumento da arrecadação havido com o aumento da carga tributária representou um ganho imediato com terríveis sequelas posteriores, sequelas essas até agora aparentemente invisíveis para muitos. 1998 a 2000. A tão falada Lei Candir retirou da arrecadação do Estado para cerca de 15% do ICMS que incidia sobre as exportações. No entanto, essa mesma lei, que era a tão esperada Lei Complementar do ICMS, que substituiu o Convênio ICMS número 66/88, trouxe para o imposto o sangue novo da substituição tributária, irrigando de forma imediata e sem custos para a administração tributária a arrecadação do Estado, assegurada pelo mecanismo de retenções na fonte, que alcançou a tributação sobre combustível, eletricidade e telecomunicações, entre outras. Tanto que, apesar da imediata perda da arrecadação sobre a exportação à vida de um mês para o outro, setembro para outubro de 96, pelo menos até o ano 2000, a arrecadação vinda destes setores teve efeito compensatório, não havendo efetiva queda na arrecadação. No entanto, a partir do ano 2000, outros fatores levaram a uma queda do desempenho dessa arrecadação, e foi isso que deve ter levado os gestores da época a acreditar que a solução seria majorar a tributação sobre esses três setores, o que devem ter produzido um ganho imediato, pois a arrecadação é cativa, mas a que preço? Para a nossa economia. Um realinhamento tributário dentro dos limites da competência estadual, com uma calibragem do sistema de alíquotas ou recalibragem internas, nos limites constitucionais, poderá, se inteligentemente dosado, gerar efeitos benéficos para toda a economia do Estado, que assim proceder sem incorrer em questionamento por inconstitucionalidades. Na verdade, o Estado do Pará teve um comportamento padrão que todos os estados de menor eficiência na administração tributária tiveram. Lançaram mão de pesadas alíquotas sobre setores vitais para a sua economia
engessando com essa atitude equivocada e imediatista suas possibilidades de crescimento socioeconômico, pois tornaram mais onerosa e desinteressante a instalação e manutenção de empreendimentos que só se mantêm com incentivos fiscais e, na maioria das vezes, nem com incentivos ficam. No caso do Pará, pode-se constatar que se tentou compensar as perdas de arrecadação pela desoneração tributária das exportações mediante um aumento excessivo das alíquotas do ICMS incidente sobre combustíveis, eletricidade e telecomunicações, que representam custos de todos nós. Não se imagine que o aumento de alíquotas de 17% para 25% e 30%, ainda permitindo o embutimento do imposto, não traria pesada consequência, a chamada curva de Laffer que o diga. E haja coragem para reverter esse quadro que afetou pesadamente a economia do Estado. Nem o gás de cozinha escapou, quando, além de se retirar uma redução de base de cálculo de 30% prevista em convênio com FAS, ainda se majorou a alíquota. Parodiando Chico, de tanto usada, a faca já não corta. Os aumentos das alíquotas foram 17% para 25% e 30%. O primeiro embutido imposto, o que resultou num impacto ainda maior. O problema é que não dá para mandar para 45% as alíquotas, considerando a proporção de aproximadamente um terço que representaram as majorações para recuperar a queda na arrecadação. Desde o tempo do ICM, ainda na década de 80, as alíquotas foram sofrendo uma gradativa elevação. Lembro quando eram 11% e 14%, com diferença entre atividades industriais e comerciais. A permissão constitucional para as alíquotas mais elevadas sempre foi para artigos supérfluos, como bebidas e cigarros. A Constituição de 1988 permite uma variação de alíquota em razão da seletividade e essencialidade dos produtos, das mercadorias e serviços tributados pelo ICMS. Entretanto, interessante que os dispositivos legais que majoraram as alíquotas desses serviços e mercadorias essenciais à população e às atividades produtivas referiram justamente esse dispositivo constitucional. Enfim. Bom dia. Essa abordagem foi bem antes da Lei Complementar 194/2022, que estabeleceu teto nas alíquotas para produtos essenciais, considerados essenciais. E agora, graçou na maior parte dos estados que aderiram, inclusive precipitadamente, à redução dessas alíquotas, que o ideal deveria ter sido de forma gradativa para que a arrecadação não tivesse um impacto forte, graçou o verdadeiro pânico tributário. Observatório ASJ. Bom dia.